Faz muitos anos foi lançado um livro intitulado A Batalha pela Sua Mente Já Começou. Esse livro não foi escrito por pastores ou por comunidades eclesiásticas. Esse livro foi produzido por pessoas que estão lá fora, no mercado de trabalho, que lidam com estratégia, que lidam com marketing, com comunicação. Mas seja como for, a verdade é que todos nós estamos ali, no campo de batalha da mente, dessa batalha pela mente que já começou e começou há muitos e muitos anos. Há um texto na Bíblia, do Evangelho de Marcos, que trata exatamente desse assunto. Veja o que diz a palavra de Deus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse texto de Marcos, ele descreve exatamente o momento depois que Jesus retorna do seu primeiro round, da sua primeira batalha contra Satanás, lá no deserto, naquela série de tentações em que Jesus sai vitorioso. Aliás, nós não esperaríamos nada menos que isso, porque se Deus visita essa terra, Deus sempre sairá vitorioso. O interessante do texto é que Jesus agora inicia o seu ministério não no sul, mas na região norte de Israel, na Galiléia, e ali ele passa a fazer algo muito específico, que é proclamar o Evangelho. O evangelista nos diz que ele prega o Evangelho de Deus. Parece haver uma certa contrariedade aqui, porque no primeiro capítulo, o evangelista nos diz que esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Afinal de contas, é o Evangelho de Jesus Cristo ou é o Evangelho de Deus? Quando nós entendemos a proposta do autor Marcos, nós veremos que dizer que o Evangelho é de Deus ou o Evangelho de Jesus Cristo é a mesma coisa. Porque Jesus é apresentado como Deus homem, isso é, o dia que Deus visitou essa terra em figura humana. Da história da igreja, nós sabemos que nos primeiros anos, quando os cristãos sofriam severa perseguição, eles não se identificavam com expressões como usamos hoje, a paz do Senhor, a graça e a paz. Na verdade, eles usavam uma forma, um código para se comunicarem uns com os outros. E o código era o seguinte: um deles fazia meio arco e o outro fazia meio arco. Quando esses arcos se encontravam, produzia um símbolo, o peixe. Aliás, o peixe foi um dos primeiros símbolos da igreja cristã. A palavra grega é iktis e funcionava como um acrônimo para isso, Cristo, Theos, Huios, Soter. Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador. Era exatamente nisso que os primeiros cristãos depositavam toda a sua confiança. E quando lemos o Evangelho de Deus é anunciado por Jesus, ou quando o evangelista diz o Evangelho de Cristo, ele está dizendo a mesma coisa, que a mensagem do Evangelho ela vem de Deus, ela é apresentada por meio de Jesus Cristo e segue sendo anunciada até os nossos dias. Mas note que Jesus diz assim: o tempo está próximo. Que tempo é esse? Ora, aquele tempo em que Deus entrou na história por meio do seu Filho para anunciar a sua mensagem. Portanto, porque o Rei do Reino ali estava, o reino não poderia estar tão próximo deles como estava ali na pessoa de Jesus. E então encontramos a batalha pela mente. Jesus diz: arrependei-vos. Arrependei-vos se transformou também numa expressão meramente religiosa, mas não é. A palavra grega é metanoia e significa mude a sua mente. Mude a sua mente. Mude a sua mente no jeito em que você percebe as coisas. Mude a sua mente na maneira como você interpreta os fatos. Mude a sua mente na maneira como você vê a vida. Mude a sua mente na maneira como você pensa em Deus. Mude a sua mente. É quando mudamos a mente que posteriormente teremos uma mudança nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações. Mas a primeira coisa não é simplesmente sair tentando mudar o comportamento que temos, é mudar a mente. E como podemos mudar a nossa mente? Crendo no Evangelho. O Evangelho literalmente significa uma boa notícia. E nesses dias, todos nós precisamos de uma boa notícia. E ela está disponível na pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Hoje, se você ouvir apenas notícias ruins pelo telefone, pelas mensagens de WhatsApp, pelo que você assiste na televisão ou ouve no rádio, há uma boa notícia para você. Deus Filho, o Salvador dos homens, continua nos salvando, nos dando paz, nos dando encorajamento. Então o que fazer hoje? A batalha pela sua mente começou. Mude
a sua mente e creia no Evangelho.